Quando você estiver assistindo esse vídeo por aí no Brasil, pela manhã, eu já vou estar ralando na correria aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, porque hoje vai ser um dia muito importante, um dia de definição. Se é que, né, tem alguma possibilidade de mudar alguma coisa do time em relação do time titular, né, pensando na final contra o Manchester City, a final que já é amanhã, gente. Meu pai do céu. Amanhã já é a final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City. Vocês têm noção do que é isso? Que loucura, senhoras e senhores. E hoje o técnico Fernando Diniz vai comandar lá no complexo, né, esportivo do estádio King Abdullah a última atividade, o último treino e, claro, estaremos coladinho, lado a lado com o Flu para trazer todas as informações para vocês ao longo do dia aqui no canal do Lessa. Então fiquem ligados. Mas antes, aqui neste vídeo, vamos falar mais sobre mercado de transferências, porque o Mundial tá rolando, a final já tá aí batendo na porta, mas tem muita coisa acontecendo, muitas especulações, enfim. E além disso, jornalistas falaram sobre o Fluminense no Mundial e eu vou trazer aqui opiniões que contrastam. E eu quero, evidentemente, ouvir também a opinião de vocês. Só não esquece, por favor, daquele like, de se inscrever aqui, como sempre, no canal do Lessa. Preciso que vocês me ajudem a alcançar essa marca de 90 mil para depois a gente buscar os 100 mil. E é claro que a audiência, o carinho, vocês interagindo aqui com o canal, tudo isso torna possível a gente cada vez mais crescer e alcançar esses números. Vou começar, galera, com essa matéria aqui do GE, que é lá de Mato Grosso, que diz o seguinte: vários clubes da Série A sondaram o Denilson, que é um volante do Cuiabá de 22 anos, né, que se destacou nesta temporada, e alguns clubes fizeram consultas. Dentre eles, Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco. Até o momento, no entanto, não houve nenhuma formalização de proposta, mas ofertas devem ser feitas no início do ano que vem, no início de 2024. Ele também foi procurado pelo Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Denilson tem o interesse de deixar o Cuiabá, mas tem contrato, né, que expira somente no final de 2027, a multa rescisória de 80 milhões de reais. Não é a primeira vez que sai notícia ligando o Fluminense ao Denilson, então provavelmente, de fato, houve essa consulta, mas até agora não houve proposta. E sempre eu falo isso, né, e não quero demais lembrar, o departamento de scout do Fluminense levanta uma série de nomes. E aí o clube faz essa primeira abordagem para saber se o jogador tem interesse, qual a situação, tempo de contrato, se tem multa, se não tem, enfim, o que é completamente natural. Então não significa que o Fluminense vai fazer uma proposta, mas pode acontecer. Ele chegou por empréstimo do Bangu, lá no Cuiabá, foi utilizado inicialmente no time sub-23 e com as boas atuações ele acabou indo para o time principal. Em janeiro deste ano, o Cuiabá adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Bangu por apenas R$320 mil. Na temporada passada, ele disputou apenas 12 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Já esse ano, aí sim, foi titular absoluto, 46 jogos disputados com 2 gols e 4 assistências. Não me lembro tanto de ver ele assim, jogar com muita atenção, mas aparentemente é um daqueles nomes que certamente estará em um time grande na temporada 2024. Parece um jogador interessante. O portal Lancenet trouxe a informação de que o Fluminense, além de outros clubes também, está monitorando a situação do zagueiro Gil, que deixou o Corinthians. Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco, segundo o Lance. No entanto, ele já tem conversas avançadas com o Santos. Vamos lá, né? O Gil, enfim, um jogador que já teve sua importância e tal, mas também já está numa fase de, creio eu, já numa tendência de declínio na carreira, até pela idade, o que é completamente natural. E o Fluminense já tem jogadores experientes para essa posição, né? Então, assim, não faz sentido contratar o Gil, ir atrás do Gil. Isso nem vai acontecer, aparentemente ele vai com o Santos, mas talvez esteja na lista de jogadores que foram abordados. Facilitaria, certamente seria mais fácil negociar, porque ele deixou o Corinthians, né? Não faz mais parte do elenco do Corinthians.
mas ao que tudo indica, pelo menos de acordo com essa informação, ele está caminhando para o Santos. E ontem saiu a informação de que o Barcelona iria utilizar a boa relação do Deco com o Fluminense para tentar levar o André. Né? Eu não sei de onde exatamente essa notícia veio, confesso, mas acho bem improvável, tá? E aí, até pela situação financeira assim, no Barcelona, não sei que ele negocie alguém, assim, acho bem provável o Barcelona pagar, por exemplo, aquela proposta que o Liverpool teria supostamente sinalizado ali na casa de 30, 35 milhões de euros. Acho bem difícil. E aí um dirigente do Barcelona deu uma declaração ao Rafa Yush, ao jornal Mundo Deportivo, que é o maior lá de Barcelona, e negou. Ele falou o seguinte: André Trindade, eu só conheço o Fluminense. Foi o que respondeu o dirigente do Barcelona. Enfim. Agora que eu tô vendo aqui. A notícia foi publicada pelo Diário Esporte. Essa notícia inicial de que, enfim, o Deco poderia ajudar a levar o André para lá. Lembrando que o André, na entrevista coletiva, pós-vitória sobre o Al-Ahly, o repórter, foi uma coisa meio aleatória, né? O repórter perguntou se ele tivesse que escolher entre Real Madrid e Barcelona. E ele disse que escolheria o Barcelona. É algo estranho, porque assim, é uma declaração que pode fechar portas para ele. Né? Se não tem nada encaminhado assim, é um risco. Então, aí logo depois surge essa notícia, sabe? Aí eu não sei. Aí é aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Estranho, né? Inventaram, entre aspas, tá? Porque, enfim, meio que deram uma cavada lá depois que ele falou isso, ou ele falou isso porque já tinha chegado alguma coisa nele, de que o Barcelona poderia, quem sabe, fazer uma proposta. Enfim, não sei. Eu sei que eu achei um pouco estranho o André falar daquela forma, já que ele tá bem treinado, geralmente ele sai pela tangente e tal, então ali parece que ele fez questão de falar que realmente, se ele tivesse a chance de escolher, ele iria para o Barcelona. E é um tanto quanto arriscado isso, né? Convenhamos. E uma informação interessante aqui, depois daquela publicação do jornal inglês dizendo que o Fluminense, que o Manchester City vai pegar um time de aposentados, isso já chegou à comissão técnica, como já era de se esperar. Ontem meu amigo José Ilan, que está aqui também em Jeddah, na Arábia Saudita, fazendo essa cobertura do Mundial de Clubes, ele publicou que um membro da comissão técnica disse que já chegou ao vestiário, que isso vai servir de muita motivação para os jogadores do Fluminense para essa final. Se é que precisa de mais motivação, né? Mas nunca é demais, né? É sempre bom. Se a imprensa inglesa continuar nessa toada aí de menosprezar o Fluminense, de menosprezar a competição, podem continuar falando, é ótimo, né? Essa soberba é maravilhosa, vai bater no vestiário do Fluminense com uma beleza, vai estar lá estampado lá para tudo quanto é lado. Então isso já chegou e mexeu com os jogadores. Já mexeu com o brilho dos jogadores, principalmente dos mais velhos. Então vai ser... tomara que continue falando, tô torcendo para isso. Eu já imaginava que fosse acontecer, naturalmente. Tudo hoje corre muito rápido. Então já para vocês ficarem sabendo, essa parada já tá com jogadores, já tá com comissão técnica e vai servir sim de combustível para o Fluminense, ainda mais, né, como forma de motivação para essa final. É o seguinte, tenho... duas opiniões aqui que são tanto quanto diferentes. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem pegadas bem distintas ali. Primeiro do Bruno Vicari, que é apresentador da ESPN. Ele falou o seguinte... É provável que vocês queiram até me internar e eu aceito, eu me rendo e vou. Mas eu, assim, de fato, Donk, eu tô acreditando que o Fluminense pode ser campeão mundial. Não, eu também acho. Assim, cara, eu acho que assim, a sorte acompanha os audaces, sabe? E, cara, mas o Fluminense sofreu muito ali no primeiro tempo, porque o Fluminense, ele é audacioso assim, seja na Taça Guanabara ou jogando o Campeonato Mundial, isso sim tira muita pressão do Fluminense. O brasileiro, quando vai para o Mundial, ou vai para não passar vergonha, ou vai para fazer história. Eu não vejo essa pressão, sabe, essa ansiedade no Fluminense. E aí, vendo assim, a trajetória do John Kennedy, que é iluminado, o Marcelo, que no que encosta vira uma taça, vira uma conquista.
O Cano, o André, que vocês estão falando que é um jogador de classe mundial. Fábio. Cara, é impressionante. E assim, parece que o pão do Fluminense cai sempre com a manteiga virada pra cima, né? Porque pode tudo dar errado e de repente nas oitavas com o goleiro do Argentino Júnior é expulso e o jogo muda. Aí o Ener Valencia vai lá e perde os gols que estão feitos. E o Fluminense vai construindo essa história e agora vai enfrentar o Manchester City, que, claro, racionalmente, a gente nem precisa ter essa conversa. Racionalmente nem precisa ter o jogo. Mas vai falar que o futebol é racional, né, Marra? Não. Achei bacana a opinião do Bruno Vicari. Acho que nem racionalmente dá pra falar isso. Porque não existe racionalidade dessa forma assim no futebol. O futebol ele permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, enfim, ele falou que muita gente às vezes não tem coragem de falar ou não quer falar de jeito nenhum. Né? E eu achei bacana que é uma coisa totalmente coerente. Né? É totalmente possível e é de fato o que vem acontecendo. Porque todo bom time, na minha opinião, pelo menos, né? Todo bom time tem que ter um pouco de sorte. Faz parte. Né? Você trabalha duro, você rala, você se esforça, você joga bem. Mas tem horas que você tem que ter um pouco de sorte. Todo time campeão tem um pouco de sorte. Isso é um componente que também faz parte do futebol e torna também possível situações para muitos um tanto quanto improváveis de se acontecer, por exemplo, o Fluminense ganhar essa final do Manchester City. E aí teve o André Rizek também falando o seguinte, comparando os jogadores do Fluminense com os do Manchester City. Vamos ver se vocês concordam com o André Rizek ou não. A gente fala que o City é uma seleção mundial, não é uma figura de linguagem não, é literal. Eles têm em todas as posições grandes jogadores de seleções fortes do cenário internacional. Por isso, olhando as prováveis escalações de sexta lado a lado, fazendo aquelas comparações que a gente faz no Seleção Sport TV, né, do que é melhor, arrisco a dizer que nenhum jogador do Fluminense hoje seria titular do City. Vamos lá, no gol. O City tem o titular da seleção brasileira. Aliás, o treinador do Fábio escalou o Ederson como titular da seleção brasileira e não levou o Fábio. O Fábio pode ter uma atuação superior à do Ederson? Claro que... Peraí também, né? Porra. Tem a ver uma coisa com a outra. Né? Olha o momento do Ederson, o momento do Fábio. Eu tenho certeza que o Diniz... Imagina o Diniz levando o Fábio agora para a seleção brasileira. Né? Ia levar pedrada. Tenho certeza que o Diniz tivesse convocar o Fábio, colocar o Fábio para jogar na seleção, ele não teria preocupação nenhuma com o Fábio. Assim, é óbvio que o Ederson é um goleiro mais jovem e tal, mas se amanhã o Fábio tivesse que ir pro Manchester City, o Ederson machucou, o Fábio vai pro Manchester City, tem que pegar o resto aí da Premier League. Você acha que ia ficar devendo tanto assim? Acho que não. Pode, o nível do Fábio é altíssimo, mas nessa balança... Ederson, né, titular da seleção brasileira. Na lateral direita, por melhor que seja a temporada do Samuel Xavier, o lateral do City é o Walker, o melhor marcador no duelo mano a mano do futebol mundial. Parou Mbappé na Copa, anulou Vinícius Júnior na Liga dos Campeões. A comparação é puxada aqui. Se olha os zagueiros do City, Rubem Dias, seleção portuguesa. O Gvardiol, que pode jogar também na lateral esquerda, seleção croata, foi a sensação da última Copa, um jovem de 21 anos. Stones, seleção inglesa, pode jogar de volante também. Akanji, seleção suíça. E na lateral esquerda, pode ser o Gvardiol ou o Ake, que é a ala pela esquerda. Aí conflita um pouco, né? Porque, peraí. O Ederson tá aqui e o Fábio aqui porque o Ederson é o goleiro da seleção. O Nino é jogador de seleção. Ele tá sendo convocado para a seleção. Se o Nino fosse português, o Nino não estaria na seleção de Portugal? Na seleção da Croácia? A poderosa Croácia? Não poderia jogar na seleção holandesa? Calma aí, né? Peraí. Jogaria tranquilamente. Então, já adianto logo. Tivesse que montar uma seleção, poderia colocar o Nino tranquilamente no lugar de um desses. Na seleção holandesa, por mais que o Fluminense tenha o Nino, de seleção brasileira, o Felipe Melo, que já tenha jogado Copa, e o Marcelo, que é um astro internacional, eu acho que na defesa também não tem comparação. Toda a linha, eu ficaria com a linha do City. Não ter comparação, para mim, não faz o menor sentido. Aí a seleção brasileira não vale muito agora.
Não, pode achar melhor, claro. O Isaac pode achar que os zagueiros do Manchester City são melhores que o Nino, ok. Talvez até sejam. Mas dizer que não tem comparação, discordo. Aí você vai para o meio campo. Ah, mas o André não jogaria no City? Olha, para o André jogar no City, você teria que tirar o Rodri, o jogador eleito o melhor da última Liga dos Campeões, titular da seleção espanhola. Ou o Kovacic, o croata que nos deu tanto trabalho na última Copa do Mundo. Só que o Kovacic já jogou em times como Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea. Ele já se provou no cenário internacional, coisa que o André ainda vai fazer. O André pode superar o Kovacic. Hoje, eu acho que ainda não superou. Vamos agora para o jogador. Dito isso, André no lugar do Kovacic. Jogadores de frente. Na direita, o Bernardo Silva, um dos melhores jogadores do mundo hoje. Por melhor que seja o Arias, a comparação é também puxada para o colombiano. Aí você vai na esquerda, o Grealish, em quem o City pagou uma fortuna. Nem acho que valha a grana que eles pagaram, mas o cara é titular da seleção inglesa, é muito bom jogador. Não dá para comparar também com o Keno. O Keno pode fazer um jogo melhor do que o Grealish? Claro que pode, o nível dos jogadores do Fluminense é bom, mas a gente está comparando aqui mano a mano, né? Jogador por jogador. E de novo, a vantagem claramente está no time inglês. Não sei quem vai jogar ali no meio, vou chutar que é o Phil Foden, da seleção inglesa. Também a comparação é puxada para o Ganso. O Ganso pode decidir o jogo com passe magistral? Claro que pode. O Mineiro fez o gol do título do São Paulo em 2005. E o Liverpool tinha o Xabi Alonso ali do outro lado. Mas, de novo, eu fico com o dinamismo do Phil Foden aqui. E por mais incrível que seja o Cano, inclusive na história do Fluminense, um dos maiores, o centroavante do City deve ser o Julián Álvares, que é titular da seleção argentina, brilhou na última Copa do Mundo. Cano sequer está no radar da seleção do país vizinho. Entre os treinadores, também não vou nem comparar, porque a vivência, a história do Pepe Guardiola não é comparável hoje com a de nenhum treinador brasileiro. E olha que eu estou falando de um City que não vai ter o Haaland. Marcar um jogador como o Haaland é encrenca para qualquer zaga de time sul-americano. A gente não está habituado ao tipo de enfrentamento, ao tipo de jogador fisicamente que é o Haaland no futebol europeu. Também nem coloquei o De Bruyne aqui no meio campo, que tornaria a balança muito mais pesada ainda para o City, ou o Doku, que também é desfalque do Mundial. Isso quer dizer então que o Fluminense não tem chance? Vai ser só um sparring, uma vítima sexta-feira? Claro que não. Se você fizesse a comparação Corinthians e Chelsea de 2012, São Paulo e Liverpool de 2005, Inter e Barcelona de 2006, a balança também seria pesada para os europeus, totalmente pesada a favor dos europeus. Isso só demonstra como o desafio é difícil. Seria impossível, sem chance, ficar na frente do City no campeonato por pontos corridos. Esquece. Agora, num jogo de 90 minutos, quem sabe, se conseguir, será seguramente a maior façanha da história tricolor. Bom, quanto a isso não há dúvida, é difícil, é complicado e é evidente que o City tem jogadores melhores, porque, pô, olha o orçamento dos caras, meu irmão. Não tem como comparar, é um abismo de diferença. Então, não tem discussão isso. Agora, dizer que não tem a menor chance de um jogador do Fluminense jogar nesse time do City. Desculpa, André e Nino poderiam tranquilamente jogar. É o que eu acho, tá? É o que eu acho. Tem discussão aí. O resto, realmente, a maioria, claro, isso é óbvio. O Marcelo não vai jogar uma Premier League, porque ele já está com uma idade avançada, tanto é que ele não está mais na Europa. Mas ele continua sendo um gênio, mas é uma questão de hoje. Jogaria hoje? Hoje não jogaria, pela questão física. Mas, enfim, agora, dois jogadores jovens como o Nino e o André, eu não acho nenhum absurdo, tá? Mas o Julián Álvares é jogador de seleção argentina. Beleza, óbvio, o Julián Álvares joga muito. Mas se experimenta botar o Cano lá se ele não vai fazer gol também. Igual o Julián Álvares. Eu apostaria. Olha a idade que tem o Cano e olha a idade que tem o Julián Álvares. É evidente, por isso ele tá na seleção e o Cano não. Imagina o Cano na idade do Julián Álvares fazendo a quantidade de gols que ele faz. Enfim, mas eu quero ver a opinião de vocês aí, né? Quem do Fluminense vocês acham que poderia jogar no Manchester City, né? O quanto vocês discordam aí dessa opinião do Rizek? Deixem nos comentários. Não esquece do like, de se inscrever no canal do Lessa e também, por favor, de deixar um comentário. Eu já falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá para Mais Ágil, para você que quer antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS. Se você quer antecipar aquela grana que está lá, que você não pode mexer, entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão te ajudar. Tá aqui no link na descrição. Tamo junto e fiquem ligados ao longo do dia. A gente volta com muitas notícias direto aqui da Arábia Saudita, de Jeddah, cobertura total do Fluminense neste Mundial de Clubes.